E aí, pessoal, beleza? Como prometido, tá aqui hoje o primeiro vídeo aqui do canal. E para começar com o pé direito, né? A gente convidou um cara que eu tive a honra de ser aluno, nosso querido professor Guilherme Flecha, tá Opa, aqui para participar aqui com a gente hoje. E hoje o tema é cibersegurança. E aqui a gente vai conduzir uma conversa tranquila, uma conversa normal, vocês vão vendo aí. E nada melhor para conversar sobre cyber do que um especialista. E o professor, por favor, se apresenta aí para a gente, para o pessoal. isso aí. Bem, agradeço a oportunidade, José, primeiramente, essa iniciativa achei muito bacana. Você tem sempre demonstrado, né, desde a da época das aulas até agora, uma iniciativa muito importante, que depois nós vamos conversar um pouco sobre os skills, né, de todo profissional, né, independente de que área, né. Eu acho que, lógico, algumas áreas exigem outras coisas diferentes, né, mas acho que iniciativa é muito importante, né? Então, eu sou o Guilherme Flecha, né, sou professor, estou dando aula para as turmas de engenharia de uma universidade em Goiânia, são várias engenharias, né, inclusive da computação, e estou lá, estou indo para o segundo ano nessa turma, né, nessa faculdade, e eu tenho uns 24 anos de experiência na área de TI, passei por várias áreas, né, eu comecei como acho que com a maioria aí começa como estagiário tive oportunidade, né, por oportunidades, e é uma coisa que nós vamos falar sobre isso, né, oportunidade e se preparar, né, e eu consegui passar para várias oportunidades. Hoje eu sou mestrando em informática, meu mestrado é sobre cibersegurança, né, tenho pós-graduação em sistemas de informação, na graduação também em processamento de dados, um curso que já não existe hoje, mas é um curso que foi muito importante para mim. Alguns certificados, né, e passagem por algumas empresas aí, duas multinacionais, né, e várias empresas aqui em Goiânia, empresas grandes também. Tive a oportunidade de aprender, né? E hoje tenho aprendido bastante com os alunos lá na faculdade e agora aprendendo aqui com o José como é que a gente pode trocar experiências, informações, iniciativas de uma forma que colabore, né, no sentido de dar insights, né? Às vezes é uma ideia, uma experiência que a pessoa teve, talvez não seja o caso de todo mundo fazer a mesma coisa, mas é um caminho que a gente fez e deu certo, e às vezes isso, você adaptando o seu contexto pode ser útil. É isso aí. Então, para começar, a gente gostaria de escutar como que foi essa jornada, né? Da onde você veio até chegar no ponto que está hoje, né? Uhum. Sem dessa forma mesmo, sem muita redundância. Aham. Eu Eu comecei, né, fiz minha faculdade, minha graduação em 93. Mas antes de começar minha graduação, eu fiz alguns cursos de tecnologia de computação, né? Eu sou da época da datilografia, né, que hoje não existe mais, que era, né, para aquela época, assim, garantia de emprego, né? Então, você fazia um curso desse, você estava empregado, né? De certa forma, né, às vezes a gente pensa assim, uma coisa antiga, né? Mas talvez hoje isso exista ainda, né? Então, às vezes você acha que você está bem ou vai garantir o seu futuro, que você se agarra em alguma coisa, e às vezes o tempo muda, né? Como a gente está vendo, por exemplo, a IA está mudando muita coisa, né? Mas eu comecei, né? Uma graduação, eu fiz, né? Foi, foi muito bom, eu despertei. Quando a gente faz uma graduação, a gente não tem a noção real do que é o curso, enquanto a gente não está lá na frente, né? O começo é uma expectativa e terminar é outra coisa. Então,
às vezes não bate as duas coisas, né? No começo a gente imagina que o aluno de graduação acha que no primeiro dia de aula vai começar a codar, vai fazer um monte de coisa, né? Sair fazendo site, aplicativo, e muitas vezes vai fazer isso lá no final do curso, né? Não quer fazer o Hello World primeiro, né? Tem que fazer o algoritmo, né? Depois Hello World, né? E aí vai avançando, né? Que tem muita coisa atrás disso, né? E aí eu durante o curso, todo curso tem, né? Um estágio, né? Obrigatório. E no meu estágio, aliás, durante o curso, fui fazer um curso de programação, que eu acho um ponto importante. Então, assim, a gente, na prática, a gente precisa trazer ela para o dia a dia da graduação. Porque você sai com muita informação e o mercado quer saber o que você consegue fazer. Não só o que você sabe como fazer, mas o que você entrega. E para mim, foi muito importante ter feito um curso de desenvolvimento técnico durante a minha graduação. Isso me ajudou, inclusive, para entregar meu TCC, né? Eu consegui entregar um software, né, melhor e tal. E nesse curso no final da minha graduação, a gente sabe que tem alunos mais dedicados, alunos que se interessam, né? Principalmente os que estão terminando, que vê aquela preocupação assim, e agora? Estou terminando, é o último semestre, o último ano, e agora, né? E nesse período que eu fiz um estágio, eu aproveitei para aplicar o que eu estava aprendendo na faculdade e o que eu estava aprendendo no curso técnico, que eu acho uma combinação excepcional. Porque ali realmente você vê os problemas do dia a dia, né? Uma coisa é você ler um manual, você perguntar para uma IA como é que faz, outra coisa é você fazer. Você entender, você poder depois corrigir, ajustar, adaptar. Então, para mim, o estágio foi muito importante, mas é o estágio de fato, né? Um estágio que você vai lá para entregar, você vai entregar um produto mesmo, você precisa ser cobrado, né? Não é um estágio para cumprir carga horária, é um estágio de entrega, né? De resultado. E eu fiz isso, foi na época na Selvi, né? Que hoje é Equatorial, de um ano, e a gente entregou um produto lá de controle de patrimônio, funcional e tal, né? Então, todo mundo aprendendo, né? E foi muito importante ter uma pessoa lá, um mentor, né? Uma pessoa que tivesse paciência, né? Ensinar como é que faz o dia a dia. E aí tive uma oportunidade, eu era um aluno, assim, não era o melhor, mas era um aluno dedicado. Eu queria aprender, queria saber como é que se faz, eu queria saber a experiência do professor, eu queria entender esse mercado, né, antes de entrar nele. E aí, desse demonstração de interesse, o professor ele acaba percebendo alunos que demonstram isso, né, que ele tem interesse, que ele quer, e não precisa ser o melhor, basta aquele que tem interesse. E foi o meu caso, né? E aí o professor que trabalhava na Celg também, e me fez o convite, Flecha, tem um processo aqui, o pessoal me pediu para indicar um aluno, não, alguém, né, que vai júnior e tal, um contrato e queria saber se você tem interesse, né? Então eu consegui uma indicação, né, de um professor meu para poder atuar, né? Isso foi muito importante, é uma porta que se abriu através de um professor. Depois que eu formei, eu, com essa experiência que eu fiz de desenvolver um software, eu consegui comprovar essa experiência, como experiência de fato. E eu consegui a minha primeira colocação, né, no profissional, né, CLT e tal, numa empresa aqui em Goiânia, que desenvolveu um software que o objetivo era ser exportado para a América do Sul. E aí eu comecei como suporte, né, dando suporte, depois eu fui para desenvolvimento auxiliar, ou analista de sistemas, com todos os medos, né, possíveis que eu tinha na minha cabeça, de não conseguir,
de entender, né, que agora está valendo, né, vamos dizer assim, né, mas aí eu consegui ir rompendo essas barreiras e dessa em diante foram surgindo outras oportunidades, né, que eu acho que, assim, a gente tem que imaginar o que você quer, saber no mercado o que você precisa saber ou fazer para chegar onde você quer, para depois você estar preparado, estando preparado, você conseguir fazer estar preparado para a oportunidade, porque a oportunidade, a gente, muitas vezes, ela passa por nós, bate na nossa porta, mas você tem que estar preparado, né? Uhum. Porque só boa vontade, muita situação não resolve. E aí eu fui migrando, né? Eu fui gestor, gerente de TI do Estado, 8 anos, eu fui representante do Bolsa Família em Goiás, eu atuei com bancos, trabalhei em órgãos públicos estaduais, né? E nos últimos 3 experiências, eu, como desenvolvedor sênior, eu trabalhei numa multinacional espanhola, trabalhei numa nacional muito grande aqui no Brasil, em São Paulo, e hoje, atualmente, eu estou prestando serviço para uma grande companhia de petróleo aqui do Brasil, aqui. Já estou há 4 anos lá. Então, assim, mas isso eu penso que a gente tem que perceber em você aquilo que te atrai, imaginar, ver no mercado o que é exigência de mercado e buscar esse conhecimento e tentar alcançar de alguma forma uma oportunidade, né? Às vezes, dentro do seu trabalho, você começa com uma coisa que você às vezes não gostaria ou não pensa hoje, mas é uma oportunidade você, muitas vezes, de aprender, surgir uma oportunidade e você deslocar, né, lateralmente, né, ou ir lá e conseguir subir, ganhar uma experiência. Então, de forma mais resumida, é isso que aconteceu. E o interessante é uma parte que você citou aí, né? A questão da entrada, né? Quando o senhor entrou, você pegou essa parte como um estagiário e aí foi já para um cargo de desenvolvimento, né? Numa empresa, né? E com certeza a gente percebe que hoje a barreira de entrada é muito diferente, né? Hoje, por conta da IA, alguns serviços que o pessoal servia como parte de aprendizado, que geralmente na parte do júnior, ali na parte do Uhum, estágio, hoje a IA uhum, substitui muito bem, né? sim, E o senhor consegue realmente ver essa vivência hoje na prática, a barreira de entrada, porque hoje o programador, né, vamos dizer assim, ele já tem que ter uma bagagem quase que full stack para conseguir sua primeira vaga de júnior, né? exatamente. Então, são dois universos realmente que se transformou, né, ao longo desses anos, né? Sim, realmente assim, sempre foi difícil começar, mas hoje a régua só está crescendo e parece que deu um salto, né? Não só está mais crescendo, pulou, né? Então, como é que você entra no mercado? Eu tenho o meu LinkedIn e muitas pessoas me procuram, como é que eu faço, inclusive, para migrar? Especialmente na época da pandemia, sabe? Muitas pessoas querendo migrar para a área de TI, que foi uma época de ouro, vamos dizer, no sentido de oportunidades, né? Foi uma época muito difícil em outras áreas, mas na área de TI foi uma época que surgiu muita oportunidade. E muita gente se encantou com essa possibilidade, né, de migrar, inclusive, né? Então, eu tive pessoas que eram engenheiros, ou outras áreas que nem tinham relação e queriam migrar, né? Mas, mesmo assim, antes mesmo desse boom de IA, eu percebia, eu ficava com um pouco de reflexivo, sabe? Porque não basta, às vezes a pessoa, assim, vê um vídeo na internet e fala assim, aprenda a programar em 30 dias e já sai ganhando 7 Famoso mil, 8 bootcamp. mil. É, é assim, às vezes muita gente fazia isso para ganhar like, para ganhar gente, cobrar uma taxa pequena, fazer um curso rápido, e não é a realidade, né? Não é a realidade do mercado, não é essa, né? Então, assim, naquela época eu já estava exigindo um sênior, né? Ah, naquela oportunidade o pessoal até aceitou pleno, mas júnior continuou sendo uma régua alta
né? E aí aquele ciclo, né? Eu sou júnior, preciso ter experiência para começar, mas não consigo oportunidade para começar, e para começar eu preciso saber muita coisa, né? Perfeito, Então, perfeito. é um ciclo que é difícil realmente de quebrar, eu fiquei muito preocupado com muita gente largando mão do que sabia, que tinha experiência para fazer outra coisa, e tudo que você começa, você é júnior, né? Tudo que você começa, quando não é da sua área, você é júnior. Então, pessoas que largaram o emprego, né, alguma coisa, e migrou, eu acho um processo delicado, muito delicado. E a IA chegou e subiu a régua, né, lá em cima, né? Então, o que que eu percebo, né? Ainda estamos em um momento de transição, eu vejo isso, né? Eu percebo que a IA é uma régua que está subindo, mas eu vejo, por enquanto, ainda existe uma passagem, uma possibilidade de você entrar ainda nesse jogo e crescer e ganhar oportunidade junto. Mas creio que haverá um tempo aí, e não acho que vai demorar, que realmente é aquela questão da IA substituindo mesmo, né? E a indústria, né? Então, eu comparo a IA como se fosse um processo da revolução industrial. Eu até falo, às vezes, com os alunos assim, antes você tinha 100 pessoas para trabalhar num campo para colher uma lavoura de cana de açúcar, com toda a sua dificuldade de gerenciar tanta gente, né? Tempos depois, você tem uma máquina que faz a colheita, faz a separação, e é operado por uma ou duas pessoas. Como é que você vai chegar no mercado e falar assim, e essas 98 pessoas, onde que elas estão? Né? Você vai deixar de ter a máquina para voltar a ter um processo manual que é mais lento, mais arriscado. Né? Então, é um caminho, vejo um caminho sem volta. Uhum. Sempre, quando você aplica né, esses processos tecnológicos, é um caminho sem volta. Você tem que saber qual é o processo que está substituindo as fases. Né? E a IA eu vejo que é um caminho sem volta. Creio que a indústria está aproveitando disso por causa também, né, de custo, não é só a entrega, né? Eu imagino assim, não é só aquela entrega rápido, que ela faz coisas que, né, que precisa ser um pleno, um sênior, mas é que ela é muito mais barata, né? É muito mais barato você ter uma IA do que ter dois, três sênior ou um time de sênior. Eu acho que a estratégia é mercado mesmo, sabe? Não é só tecnologia, né? A gente sabe que a IA Uhum. não entrega 100% também, mas acho que o custo-benefício dela é muito gritante, sabe, com relação ao mercado manual, e aí não tem, o mercado vê, né, essa relação com muita força, né, para poder sobreviver muitas vezes, e aí não tem um caminho de volta, é bem complexo, acho que não existe. Então, quem puder Perfeito. ainda entender por onde nós estamos indo, né, e quais as oportunidades, acho que ainda é o caminho, ainda é o momento da gente engajar e ainda conseguir crescer com a tecnologia. Creio que daqui a um tempo a gente vai ter mais dificuldade de conseguir, mas ainda haverá necessidade, mas É. cada vez menos profissionais, né, ou mais profissionais habilitados em outras skills. E com certeza, né, o mercado não consegue absorver, né, como o exemplo da colheitadeira aí, que substitui esse Não, 98. Claro que ali é, gera muito mão de obra por trás para desenvolver a colheitadeira. Só que sim, esse pessoal que estava ali não é qualificado para essa função, né? não, Então você tem que prever, né? Meio que ser um guru e prever os novos empregos que vão é, surgir, né? Porque vai gerar uma nova demanda, né? vai, Se está tendo, se está pedindo por IA, essa demanda tem que ser suprida lá atrás, né? isso. E aproveitando esse gancho, né, a gente já pode até começar a falar sobre essa parte da cibersegurança em relação a IA, porque a Só gente que sabe... Pode falar. eu queria só complementar, assim, Perfeito. é uma opinião minha, mas a gente vê no LinkedIn da vida aí, né, nos fóruns, grandes players comentando isso, né? Eu, pelo menos, vejo quase que diariamente
a Microsoft falando, né, quais são as profissões que vão sobrar, né, e são grandes players falando, né, em demissões. Então, assim, eu acho que é uma estratégia mesmo de mercado e é uma automação que substitui processos e substitui pessoas e realmente pessoas vão ter que saber aonde elas vão se encaixar. Existe uma preocupação, inclusive tem um estudo, né, falando de como essas pessoas que não conseguirem, como é que os governos do mundo vão poder reagir, ou vai ter que criar um recurso, uma bolsa, alguma coisa, sabe, para recolocar esse tanto de pessoas, porque é uma tendência, não tem como voltar. E nessa área aí de cibersegurança, o que eu vi o que aconteceu comigo, né? Eu estava como desenvolvedor e aí eu estava apoiando o desenvolvedor. Ele precisa da cibersegurança porque ela vai impactar nas suas entregas. Então, né, as empresas que aplicam cibersegurança, principalmente de software, as pessoas sabem que quando você vai fazer uma entrega tem uma ferramenta que vai analisar seu código e vai dizer se aquele código pode subir ou não, se está adequado ou não. E se ela falar que não está adequado, você vai ter que mexer entre os desenvolvedores, o time de cyber, para poder dar uma solução. E foi assim comigo, com todos os meus colegas. Só que, no meu caso, eu achei interessante. Eu não vi isso como um problema. Eu via como algo que me saltava os olhos. Pô, bacana, legal, né? Que esse aqui tá fazendo uma análise que de repente passa desapercebido, ou que está me ajudando a pensar no software já desde a concepção como uma forma segura, né? E aí, nesse processo de precisar do cyber enquanto desenvolvedor, eu fui interessando, aproximando, fui estudar, e eu cheguei a um ponto que eu estava atuando como cyber também. Eu era desenvolvedor, mas muitos colegas do meus times, na verdade, do grupo inteiro, me chamavam para tirar dúvida. Olha, como é que resolve isso aqui em cyber? Porque são poucos analistas de cyber, uma multidão muito grande de desenvolvedor, e quando o negócio apertava, eu acabava ajudando. Eu aprendi, estudei, pedi até essa autorização, olha, posso ajudar vocês, né? Se alguém tiver dúvida, eu posso entrar, o que eu preciso estudar, né? E o pessoal foi passando, foi um pessoal muito bacana. E nisso aí eu aprendi, e com o tempo a pessoa foi um gestor, falou assim, Flash, você gostou, você tem interesse? Eu falei, tem. Você não quer estudar esse aqui mais a profundo? Não? Quero, manda aí, né? Então eu fui levando minhas atividades, ajudando no departamento de cyber e estudando, fazendo certificação, né? E tal. E até que chegou um dia que esses profissionais, né, eles acharam outras oportunidades de cyber e deixaram, né, a empresa e me recomendaram. Né? Assim, olha, eu não preciso de substituir. E eu, se eu pudesse recomendar, vou recomendar o Flecha, porque ele está estudando, está atuando, ele já sabe até o que tem que fazer, né? Então, é aquele negócio que eu falei para você, né? Você tem interesse, estuda e vê o que o mercado está exigindo de você, né? Para quando chegar a oportunidade, você está preparado, que foi o meu caso. Né? Quando chegou a oportunidade, eu já tinha um certo conhecimento, mas mesmo assim ainda houve um desafio, né? A empresa falou, olha, exigiu que eu tivesse uma certificação de nível já médio para alto, uma certificação muito cara, inclusive, era, se não estou enganado, $8.000, e a empresa arriscou, falou, olha, você só pode atuar de fato aqui com essa certificação, nós vamos pagar essa certificação para você, mas se não der certo, você tem que voltar para o desenvolvimento. Aí eu aceitei o desafio e com 3 meses eu consegui tirar a certificação e estou atuando até hoje. Então, é o que você falou das oportunidades, né? Então, assim, a gente tem que arriscar um pouco, mas você tem que se preparar também, você tem que imaginar para onde você quer ir, né?
eu não imaginava que existia uma oportunidade em tão pouco tempo. Mas aquela experiência me ajudou, né? Então, a gente não sabe que hora que a oportunidade vai bater na porta, mas o tempo que eu tive, eu fui atrás dos profissionais, né, que tinham muito mais experiência que eu, para saber o que eu tinha que saber, para se surgisse uma oportunidade, eu estava pronto. Foi o que aconteceu. Mesmo assim, alguém acreditou em mim. Falou, ó, não vamos pagar para ver, né? E aí deu certo, graças a Deus, e foi onde que eu migrei, né? Então, achei uma área muito interessante e recentemente, não sei se foi essa semana passada, saíram algumas notícias, né, sobre isso, inclusive o governo federal, falando, o Banco Central soltou uma nota, né, falando que a TI, a cibersegurança, tem que sair da TI e ir para o nível de negócio, de corporação. Então, a cibersegurança, por recomendação do Banco Central, não deveria ser vista como um departamento lá da TI só. Sim, né? Um nicho. Eu falo só não por ser simples, ser pouco, mas é uma coisa muito específica, né? Mas é que a TI, a cibersegurança, deveria ir para um nível de CEO, já, sabe? De dono da empresa. Que as empresas deveriam enxergar a cyber nesse ponto. Porque né, o Brasil sofre muitos ataques, né? Tem sofrido muitos ataques constantemente nos últimos anos, né? E a gente tem visto, né, muitas notícias aí, infelizmente, né, de invasões, né? Então, as empresas, quer dizer, até o governo está preocupado, né, com a cibersegurança do nosso país. A gente sabe que a cibersegurança não é só questão de invasão para questão financeira ou para demonstrar algum conteúdo, que a pessoa sabe mais, mas a gente está vendo, por exemplo, na guerra da Ucrânia. Né? A guerra da Ucrânia está sendo utilizada, guerra, né, cibernética, o conflito em Israel utiliza a guerra cibernética, né? Então, é um ativo hoje, tal qual de uma preparação do exército hoje. Né? Então, a defesa de um país está passando por cibersegurança, né? E os governos percebem isso, né? E a gente vê desde ataque doméstico até guerra, né, que não dispara, né, uma munição, mas que tem feito estratégias para diminuir a defesa, né? Então, realmente a visão, acho que tem que mudar um pouco, né? Não é só uma pessoa lá que está corrigindo o software, mas uma visão mais macro. Não, sensacional isso que você trouxe, né? A questão das guerras cibernéticas que está tendo hoje, né? Se você parar para pensar, né? Hoje, por ser tudo conectado, né? Essa rede se você derruba o sistema de um país, assim como de fato os Estados Unidos fez, né? Com o Irã um certo tempo, né? Cortou o acesso à internet, virou um caos. Sim. Imagina isso feito de forma... Se fala hoje, por exemplo, que o Irã estava tentando invadir a defesa Domo de Ferro de Israel para desativar a defesa antiaérea. E se fala que Israel instalou um vírus na centrífuga do Irã para ele não conseguir construir uma arma de destruição em massa. Se fala que antes da invasão na Venezuela houve um ataque cibernético desativando as defesas. Então, assim, realmente já é estratégia, faz parte da guerra hoje, né? E não só isso, né? Mas como nós estamos extremamente plugados, né? Todos os processos, muitos processos críticos, né? Imagina você desligar aí um banco central no país. É o caos, né? É o caos. Então, assim, a gente já falou sobre isso, inclusive em aulas, por exemplo. Hoje, a IoT, né? Então, você está... controle, por exemplo, da distribuição de energia elétrica numa cidade é automatizado. Né? Não existe uma pessoa que vai ali e dá uma chave. A água que você bebe na sua cidade é automatizada, né? Os motores, as bombas, tudo automatizado.
E existe um risco, e o invasor tem esse interesse de entrar lá e desligar uma turbina, né, desviar energia, como houve alguns apagões há uns 2 ou 3 anos atrás no Brasil, suspeita-se que houve algum tipo de interferência cibernética. Então, a gente está modernizado no sentido da tecnologia, mas dependente dela. E essa dependência a gente tem custo. Né? Ela não é 100%. Falar de segurança, não existe segurança 100%. Né? Então, assim, a gente batalha para diminuir, para se cercar, né? Para aumentar ao máximo o nível de segurança, mas segurança 100%. Você tem o seu computador que não liga com nada, só se for. Você não põe no pendrive, você não liga na internet, você não tem Wi-Fi, você não tem nada. E mesmo assim, esse Windows que você instalou, ou o sistema operacional mesmo, que você trouxe, pôs dentro do seu computador, pode ter alguma coisa. Então, eu tinha um colega que falava isso há uns 20 anos atrás. Você quer estar seguro? Pega o seu computador e desliga de tudo. Aí provavelmente você vai estar seguro. De tudo, né? De e-mail, celular, internet, pendrive, CD, tudo. Deixa ele paradinho, né? Você está seguro, provavelmente. Mesmo assim, ainda é possível. Mas, assim, nós estamos muito dependentes e essa dependência tem muita gente de olho nisso, né? Naquilo que pode ser, como pode ser burlado, existe, né? Os fóruns aí estão aí, muita coisa, muito material, você busca isso na internet e descobre de uma maneira relativamente fácil como é que você faz as coisas e a informação está distribuída há muitos anos, né? Então, assim, você consegue ter acesso a muitos recursos e conseguir fazer algumas coisas aí que as empresas têm que estar preparadas. Interessante, pegando o que você citou da certificação, né? O que você acha que vale mais hoje para o mercado? Principalmente numa área hoje, como é o cibersegurança, né? Claro, hoje com essa disseminação de código que a IA gospe código a rodo aí. O que é mais importante? A certificação ou o diploma? Olha, na minha experiência, na minha época, a certificação ela tinha um peso igual ou às vezes até superior. Eu estou falando da década de 90, anos 2000, começo dos anos 2000. Então, 90 e... começo dos anos 2000. Quando eu descobri isso, eu pensei, poxa, se eu tivesse uma certificação aqui, eu acho que eu já estava mais na frente do que eu estou hoje com a graduação. Mas hoje, apesar de que pode parecer até um pouco não, não fazer muito sentido, mas eu percebo que as empresas elas se importam com a graduação, se importam com o título. Então, assim, eu tive uma experiência de ter a mesma experiência profissional do colega numa seleção, mesmo nível, nós dois éramos sênior, e eu consegui a vaga, na verdade, nós dois conseguimos a vaga, mas como eu tinha uma graduação e uma pós-graduação, eu tive uma proposta melhor. E nós fomos fazer a mesma coisa. Então, assim, graduação hoje é para você ter a porta aberta. E um certificado é para você começar, talvez, ou ser um processo de diferença, né, na sua seleção, ou você já começar um pouco melhor que o colega. Então, são as duas coisas, sabe? Não vejo ainda a inexistência, sabe? Ou a deixar de ter o valor a graduação. Eu acho que não. Muito pelo contrário, né? Hoje eu estou fazendo meu mestrado, vejo importância, vejo mercado, né? Então, se você chegar, por exemplo, numa empresa, você fala assim, eu tenho uma graduação e tenho essa experiência, e cada um tem uma graduação diferente, um é graduado, um é pós-graduado, outro tem mestrado, outro tem doutorado. Eles serão tratados de forma diferente, provavelmente, sabe? Então, oportunidades vão ser diferentes. Então, e certificado, ela ajuda, sim, é muito importante. Inclusive, existem alguns certificados gratuitos, né? Microsoft tem isso mais, e outras empresas têm, essencialmente certificado de entrada. Eu acho elas já importantes, porque elas são exigentes, sabe? Tem um nível muito
bom de conhecimento. Então, eu acho as duas coisas, não tem como fugir. Eu acho que são três, né? Você tentar saber fazer na prática, ter uma graduação e uma certificação. A certificação a gente corre atrás, a graduação você vai fazendo, uma hora ela vai sair. E não, nada impede, né? Se durante fazer uma graduação, tentar fazer uma certificação, principalmente essas de entradas, acho que seria uma bela combinação para você conseguir uma colocação mais bacana. Perfeito. E agora uma dica, né? Para quem quer começar, quem quer entrar nessa área, eu sei que não existe o roadmap perfeito, mas uma trilha, né? Quem está na área e quer migrar, quem não está na área, mas já é profissional e quer migrar, por exemplo, um desenvolvedor como eu, né? Hoje eu trabalho como desenvolvedor. E quem é júnior, quer começar, se tem vaga para essa área como júnior, mais um pouco sobre essa parte. Olha, o desenvolvedor, eu acho que os dois caem naquela, para mim, numa regra geral. Você tem que ter experiência, né? Você tem que ir fazendo, entregando coisas. E eu acho que uma oportunidade de ouro nisso é no estágio, no ambiente de faculdade. Você participar de projetos, você, às vezes, tem faculdades que fazem desafios, né? Então, ela apresenta ali os bootcamps da vida. Então, assim, ali é uma demonstração de experiência. Eu acho isso muito importante, não só para você ter algo demonstrável, né, do que você já faz, mas o próprio ambiente que você está envolvido. Então, o bootcamp você está lidando com empresas, com necessidade, com outras empresas, com outros colegas, né, com outros profissionais, e aquilo gera o tal do networking, né? Então, você vai conhecendo, alguém te vê, você faz uma amizade, outra pessoa acha interessante o seu trabalho e as coisas podem acontecer. Eu acho que tem que ter um estudo, não tem como, e não tem como fugir disso, não tem pílula mágica, que você falar assim, eu vou fazer um curso aqui de 15 dias, de 30 dias, eu sei tudo. Não é assim que funciona. Não existe esse mercado, né? Não existe mercado. Né? Seria muito bom, vamos fazer um curso de 15 dias para ganhar 10 mil, mas não existe esse mercado, eu não conheço na nossa área. Então, tem que estudar, tem que fazer os cursos. Existem alguns cursos gratuitos, inclusive de desenvolvimento, são vários. Tem cursos na área de cibersegurança, vários cursos básicos. Tem algumas provas que dá para fazer. Ela não tem, talvez, muita validade assim, de mercado, mas já demonstra, né, muitos conceitos que a gente precisa ter de cibersegurança. Networking, está envolvido na área com pessoas né? Isso é importante. Saber conversar. Eu acho que o profissional de TI tem essa característica ruim de não saber, não conversar com os outros, não bater um papo, não só da sua área, mas de outras, e estar ali integrado. Não ser só uma pessoa que chega, faz o que você tem que fazer e vai embora. Esse profissional, eu acho que ele vai ter dificuldade. Essa pessoa, esse comportamento, eu acho que ele não te impulsiona. As pessoas que sabem conversar, dialoga, interessa pelos outros temas, quer saber um pouco melhor, né, tá ali atento do que está sendo falado, que as outras pessoas estão comentando, no ambiente que você está, demonstrando seu interesse, também eu acho que é um grande diferencial. Eu acho que isso te ajuda não só a você entrar e achar uma oportunidade, como desenvolver até de uma forma diferenciada, sabe? Eu vejo muitos colegas que têm, às vezes, o mesmo conhecimento, mas não abre a boca, não conversam, né? Uma pessoa muito para dentro de si mesmo e tal, mas são excelentes profissionais, né? Tem profissional que tinha uma gerente que falava assim, aquele profissional que você põe de dentro de um quarto, põe uma pizza lá dentro e tranca a porta e deixa ele trabalhar. Então, tem profissional que é assim. E ele é excelente no que ele faz. Só que vai passar um monte de oportunidade e ele está trancado dentro do quarto. Né? A vida está acontecendo, tem muita coisa acontecendo e ele está lá isolado. Né? E qual é o risco daquele
conhecimento que ele tem, que ele desenvolveu, ele tem muita habilidade, em alguns anos não ser mais necessário. E aí, essa questão de estar conversando, se expressar, ouvir, estar disposto a ouvir também, aí onde você enxerga o mercado, onde o mercado está indo, você evita um pouco ser pego tão de surpresa, sabe? Você vai percebendo o mercado, as pessoas indo, vindo, onde está tendo mais demanda, e aí você vai se encaixando melhor. Então, ambiente de estudo, não, acho que a faculdade é essencial, em algum momento da sua vida, acho que uma graduação, para mim, eu vejo mínimo. Muitos cursos de especialização, né, que a gente consegue fazer AD, com preço extremamente acessível, inclusive curso de mestrado também, doutorado, mas acho que um curso de graduação, conversar com os colegas, estar disposto, ter alguma experiência, algum curso técnico, e estar disponível, né, para outras oportunidades, e esse disponível você está ali no ambiente demonstrando que você tem interesse. Tem relatos de alunos também, que assim, que estavam lá dedicados, alguém parou e observou, perguntou se tinha interesse mesmo naquilo que eu estava fazendo. Então, conversar, entender, estar disposto mesmo de verdade, viver esse momento, esse ambiente de TI, sabe? Viver mesmo. E aí, você pode estar pronto para uma oportunidade, uma excelente oportunidade. As oportunidades normalmente são poucas, né? Não tem essa oportunidade que eu tive de cyber foi uma no ambiente de 400 pessoas, né? E ela foi para mim. Então, assim, e não foi para mim sozinho, por nada, né? Teve um contexto, né? As pessoas sabiam o que eu estava fazendo, eu estava falando o que eu estava fazendo, estava estudando o que eu estava querendo desenvolver, eu tinha interesse, né? Não estava fazendo isso só por fazer, estava querendo realmente entregar. Entreguei projetos novos, diferenciados, aí a oportunidade bateu. Então, normalmente é assim, são poucas coisas que acontecem na vida assim que pode mudar muito, né? Então, acho que é mais ou menos isso que a gente tem que ter esse pensamento, sabe? De aprender, de colaborar. É importante, porque na colaboração a gente aprende também. Então, a gente tem que ter um conjunto de coisas que favorece uma oportunidade. E quando ela acontece, você está ali na frente, vamos dizer, você está de frente do gol, você está de frente, chuta, né? Mas eu não apareci lá na frente do nada, né? Eu não fiquei lá na frente do gol esperando alguém jogar a bola para mim. As ações que eu tomei, os estudos que eu tomei, a conversa que eu fiz, a dedicação que eu fiz, foi me aproximando de frente para o gol. E eu não era zagueiro, mas isso foi me chegando lá para frente naturalmente. Né? Enquanto os outros não queriam, achavam que era, vou trabalhar por duas coisas e vou receber o mesmo salário. Eu fiz isso por 2 anos, né? Fazendo 2 coisas diferentes, ganhando pelo mesmo salário. Né? Mas para mim era uma construção de uma carreira, de um segmento que eu tinha interesse. Né? E aí, com o tempo, as coisas deram certo. Né? Então, é se aproximar da onde você quer chegar para, acho que, estar pronto para uma oportunidade bacana. É muito rico esse conselho, né? Porque muita gente acredita na jornada do herói, né? Que eu não vou fazer nada, mas no final tudo vai dar certo na minha vida porque eu sou o protagonista do mundo, né? Da minha história, E na verdade não é assim, né? A gente vê, né? Esse até o intuito do canal aqui é trazer pessoas reais, com desafios enfrentados reais, histórias do dia a dia, né? A gente vê muito aí esse tipo, né? A história de superação, que o cara era nada e do nada virou tudo. Acontece, senão não existe história, mas massivamente a gente não pode esperar por acontecer isso, né? E aí tá aqui um retrato real da realidade. Assim, construção, né? Eu vejo assim, sabe, José? Construção. Nada, eu não acho assim, existe cair do céu, né? Pá, eu estava aqui na minha casa, ligou um cara porque gostou de mim, não sei. Eu nunca vi, eu nunca tive colega nessa situação. Quando isso aconteceu, na verdade, o cara estava no lugar certo,
mas ele está nesse lugar certo porque ele chegou lá. Sim. Ele se esforçou, ele se preparou, ele trabalhou a mais, ele aceitou o desafio, ele está recebendo menos para trabalhar mais, porque o conhecimento, a experiência que ele vai adquirir, ninguém pode tirar isso depois. Então, é uma recuada para ganhar, né? E essa recuada é silenciosa, é difícil, é um caminhar sozinho, né? Então, eu chego e falo, olha, eu vou migrar. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, olha, eu vou migrar. Eu sou desenvolvedor há tantos anos, eu vou migrar para Cyber, né? E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser, né? A carreira, vai começar tudo de novo. Então, isso acontece, né? E eu tenho, né, meus compromissos financeiros, né? Tem família, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou assumir? Que vai acontecer? Eu também não sei. Mas, assim, surgiu a oportunidade, eu entendi que eu estava relativamente preparado, estava querendo, e falei, eu vou, né? Eu pensei assim, se não der certo, eu volto para o desenvolvimento, vou fazer outras coisas, né, e tal, mas deu certo. Então, eu acho que, assim, aquele negócio que eu falei mesmo ali, sabe? Você está preparado, ou você buscar essa preparação. Às vezes a gente não está preparado 100%, eu não estava. Né? Tanto que foi um desafio de fazer uma certificação difícil. Então, assim, eu não estava, mas eu me preparei o máximo que eu pude com aquilo que eu tinha. Né? Então, eu tinha que estudar em casa, eu tinha que baixar PDF, tinha que ter colega falar, oh, estuda isso, estuda aquilo. Ou teve colega que falou assim, não, se você tiver dúvida, liga para mim. Esse negócio mesmo, do dia a dia, não tem mágica, não tem, sabe, ó, plim, acordei e deu tudo certo. Não, foi uma construção, né, de muita coisa, muito tempo, de experiência, saber falar. Então, assim, eu entendo como construir. Aonde você quer ir? E aí, onde você quer ir, eu não vejo assim, eu quero ser milionário, eu quero ganhar isso. Eu acho assim, eu quero ser um profissional dessa área, o que eu preciso? Então, eu vou atrás e eu vou atrás de verdade, entendeu? E aproximar de pessoas assim, que pode me dar oportunidade. Se eu precisar de trabalhar dobrado, eu vou trabalhar dobrado, porque eu acho que é uma oportunidade. Né? Eu vou ganhar menos agora, estou perdendo, de certa forma, eu estou ganhando uma experiência que ninguém pode tirar, que o mercado cobra. Então, é sacrifício mesmo, não tem, é uma estrada longa aí. Né? Eu fui conseguir um emprego em multinacional nos últimos 8 anos da minha carreira. Né? Eu não comecei assim. Comecei como estagiário, comecei como suporte, né? Pegando um carro, visitando cliente, né? Tendo que ouvir cliente reclamando, aí você tem que saber ouvir, explicar, né? Ganhar o cliente. Eu era um estagiário. Né? E aí o tempo foi moldando, né, com as experiências, não achei que elas foram ruins, muito pelo contrário. E aí eu fui aprendendo o que eu tinha que aprender em cada situação dessa e desenvolvendo até chegar próximo da onde que eu quero, né? Então hoje minha meta é mestrado. Então é estudar, é chegar gente perto de gente que está fazendo mestrado, doutorado na minha área, pesquisar até chegar lá do outro lado, né? Ninguém vai bater na minha porta, né? Hoje eu recebo muita proposta, né? Muita proposta, diariamente, mas assim, eu também não me encanto. Eu falo, aonde que eu quero chegar? Né? Tem gente que, por exemplo, muda de emprego por causa de... Cada um tem uma situação por causa de um aumento muito pequeno. E muda de projeto de vida totalmente, sabe? Então, eu já vi gente, porque vai ganhar assim, 100, 200 reais a mais, agora eu não vou ser desenvolvedor, vou fazer outra coisa. É um caminho que você tem que firmar e ir para frente, sabe? Lógico que se tiver, né, alguma estratégia, você pensa, não, isso aqui não está indo legal e tal, eu acho que o mercado está mudando, ok, mas faz parte da sua visão, sabe, de futuro, onde você quer chegar, o que você quer fazer, né? E levar isso a sério, como compromisso pessoal mesmo, até naquilo que depende de você, construir a bagagem que você, quando surgiu a oportunidade, eu acho que a gente se aproxima da oportunidade quando está se preparando. E aí, continua insistindo. Pode ela não acontecer, mas pode acontecer.
né? E pode cair no seu colo aí, parecendo que a Flecha migrou, né? Eu estou 2 anos tentando migrar, né? Me preparando para isso. Perfeito, eu achei muito rico essa conversa, muito satisfeito mesmo. E para finalizar, mais um questionamento. Uhum. Se fosse quando você começou, sabendo toda a carreira que você trilhou hoje, você ainda iria para a TI ou você faria algo diferente? E se você fosse, o que você faria para encurtar esse caminho? Olha, eu não arrependo da TI, eu faria o mesmo trajeto. Ela caiu como uma consequência de coisas na minha vida, né? Eu comecei a me interessar e aí, por algum motivo, vou fazer, né, uma graduação e tal, então as coisas foram se acumulando, né, ao redor disso. Não me arrependo, eu sou muito encantado, empolgado até hoje, eu vejo coisas que estou estudando, sabe? Continuo estudando, sabe? Estou preparando para outras certificações, né? Além de, né, até um colega falou assim, professor, eu trabalho 8 horas por dia, dou aula à noite, estou fazendo mestrado e estudando para certificação. E eu tenho 51 anos. Além disso, eu dou aula para defesa pessoal, para as mulheres, que são, muitas vezes são as grandes vítimas, né, de violência. Eu ainda consigo, ainda sou baterista, sou pai, eu faço. Então, assim, eu me vejo ainda com capacidade de fazer, realizar muitas coisas. Eu não realizei todas que eu queria. Não é questão de dinheiro. Eu tenho sonhos ainda, sabe? Eu tenho coisas que eu falo, isso aqui eu queria ver como é que é. Eu queria ir lá, eu queria experimentar, gostaria de ter essa experiência. E até hoje eu estou construindo. Tem coisas que isso aqui, eu estou juntando minhas moedinhas para lá daqui a 5 anos quebrar o meu porquinho e ser suficiente para fazer aquilo que eu estou imaginando que seja interessante, importante para mim, né? Então, não me arrependo. Acho que são moedinhas que eu estou acumulando e acho que o processo é esse, ele é lento, mas constante e gradual. E eu acho assim, o que eu poderia ter feito de melhor, talvez naquela época eu tenha tentado certificar, tirar a certificação. Eu fui Perfeito. fazer isso muito depois, até um pouco de comodismo, porque eu consegui oportunidades, né, sem talvez precisar de uma certificação, e aí as coisas foram desenvolvendo. Depois eu falei, não, peraí, isso aqui é importante, né? Aí eu parei, fui fazer outra certificação, tem certificação de cyber, mas tem de outros, de desenvolvimento, né? Eu falei, não, peraí, vamos organizar isso aqui, né? Então a certificação acho que é um passo muito importante, a questão do estágio supervisionado das faculdades é muito importante, contatos é muito importante, eu sei que eu recebi ajuda e eu sei que ajudei muitos. Então, assim, contato é muito importante. E eu acho que é só, assim, a certificação é uma coisa importante. Uma coisa que o pessoal fala muito também é o inglês, né? Você precisa saber inglês, né? Hoje a gente tem muita oportunidade, né? Eu tenho recebido alguns, trabalhar, né, no exterior, muitas vezes, que é um cenário interessante também, você trabalhar aqui recebendo em dólar, né? Que é uma realidade hoje, porque a gente acaba saindo um profissional muito mais barato, né? Então, o inglês, ele é importante. Mas você consegue desenvolver ele, sabe? Não, acho, não sei se é tão fundamental você fazer um curso de inglês formal, tal, mas você consegue desenvolver ele, né? Assim como o seu inglês, né? Meu inglês não eu não sou fluente, né? Mas eu consigo passar na entrevista e trabalhar no ambiente, né, na língua inglesa. Mas eu levei 5, 6 anos para aprender, né? Talvez um processo de aprendizagem formal ajude a encurtar esse tempo, né? Mas para você estar também, né? Assim, eu quero trabalhar na gringa, né? Então o inglês é necessário, né? Então depende do que onde você quer chegar. E esse onde você quer chegar, José, pode ser hoje um lugar e amanhã ser outro. Eu já cheguei em alguns lugares. Quando eu cheguei, eu não falei assim, agora eu vou descansar. Não, eu cheguei a falar, agora eu quero outras coisas, né? Eu quero chegar em outros lugares. Eu preciso manter isso que eu alcancei e
e eu quero buscar outras coisas. E aí, nesse buscar outras coisas, você tem que se reinventar, aprender outras coisas, né? Dedicar um tempo que você não tem, né? Até tem gente que fala assim, professor, o seu dia parece que tem mais de 24 horas, né? Mas não tem. Muitas vezes eu estou aqui estudando, preparando para aula, fazendo entrevista, agendando, e o dia está acontecendo, né? Faço muita coisa, a gente não dá para parar a vida, né? Você resolver um assunto ou outro, você tem que fazer muitas coisas assim. Faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, realmente o dia é cansativo, é puxado, termina 10, 11 horas da noite, meia-noite, todo dia, e é isso. Não me arrependo disso e ainda me sinto com bastante energia, sabe, de continuar entregando, continuar avançando, ainda tem coisas, como eu falei, ainda tem coisas que eu sonho ainda, eu quero realizar ainda, que não são necessariamente questões financeiras, são experiências, são lugares, são títulos, são conhecimentos que eu ainda quero alcançar e eu preciso ainda dedicar, juntar minhas pedrinhas lá para no final eu ter o conhecimento mínimo necessário para poder chegar nesse ponto. Perfeito, então, professor. Agradeço muito a participação sua aqui. Futuramente, com certeza, a gente vai voltar a se encontrar por aqui mesmo. A gente vai ter mais outras conversas, outras ideias. E é isso. Bacana. Agradeço muito. E obrigado pela oportunidade, Zé. Viu? Acho bacana essa iniciativa, como sempre. Parabenizo, né, a oportunidade de ter te conhecido, foi muito bom. Ainda estamos mantendo contato, né, diário, estou à disposição sua e de outras pessoas que advinham dessa conversa aqui que nós estamos tendo também. Coloco meu nome, estou lá no LinkedIn, né, pode me pedir para adicionar, né, ou no Instagram, a gente bater papo, trocar ideia, aprender, né, com você, com os colegas que estão vindo aí. Estou à disposição também, tá? Muito obrigado. Perfeito. Pela oportunidade, achei muito enriquecedor. A gente vai deixar o LinkedIn aqui na descrição, né? E vocês se inscrevem também aí, quem estiver assistindo esse vídeo aí, para fortalecer a gente, curte, ainda mais que esse começo aí a gente precisa, né? Que o algoritmo entenda a gente, né? E é isso. Muito obrigado, professor, e até a próxima. Até mais, meu amigo. Um abraço. Tudo bom. Sucesso.